Glória a Deus. Nós estaremos lendo no capítulo 10 e o versículo 16. Diz assim o texto sagrado: Eu os estou enviando como ovelhas entre os lobos, portanto, sejam astutos, ou em outras traduções você vai ter aí prudentes, como as serpentes, e simples, ou em outras traduções você vai ter aí sem malícia, como as pombas. Quem pode dizer amém? Amém. Pode sentar, em nome do Senhor Jesus. A expressão astuto, eu não sei se você lembra da passagem onde Jesus vai trazer a parábola a respeito do credor, a parábola do mordomo infiel, né? Não sei se é esse, mas acredito que sim, do administrador, tem o mesmo sentido, mordomo, administrador, mesma coisa. Então, ele vai falar sobre o administrador infiel, e nas entrelinhas, né, à medida que você vai lendo, você vai perceber que Jesus vai tratar ele como o administrador que foi astuto, de certa forma. Só que astuto, no contexto da compreensão que Jesus nos dá, está falando justamente a respeito da forma com que ele se sobressaiu, né? Ele, na verdade, foi inteligente. Essa é a conotação para astuto em relação ao administrador, que a princípio foi infiel. Infiel por quê? Porque a Bíblia vai falar que ele não estava administrando bem aquilo que o seu Senhor colocou em suas mãos, e por essa razão estava devendo ao seu Senhor, e por essa razão o seu Senhor o manda embora, sabendo ele que ele não tinha como devolver a dívida ao seu Senhor. Então o que ele fez? Ele pensou, avaliou a sua situação, e a narrativa do texto do administrador infiel vai falar que ele chama os servos do seu Senhor, da qual ele estava incumbido de administrar, e diz: quanto deves ao meu Senhor? Ele diz X. Alguns dizem 100, aí eles me dá 50. Quantos deve ao meu Senhor? Outros diz 200, me dá 100. E assim ele foi pegando, administrando a dívida que estava em relação ao seu Senhor, chegou para o seu Senhor e entregou alguma coisa para o seu Senhor. Ou seja, eles conheciam o seu Senhor e sabia que o seu Senhor não admitia que ele entregasse o seu serviço sem que apresentasse no mínimo 50% de alguma coisa. Amém? Quem está entendendo? Então ele entendeu, porque o seu Senhor era severo, o seu Senhor exigia na íntegra o que se dava devolver-se depois. A medida que ele media deveria ser medido depois. Sabendo disso, ele disse: bem, como eu sei que o meu Senhor é rígido, então eu no mínimo não tenho 100% para dar. Mas se eu não tenho 100% para dar, no mínimo eu vou chegar para ele com 50%. Ou seja, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada para oferecer ao meu Senhor. E ele foi considerado por Jesus
alguém inteligente. Então, astuto aqui é alguém inteligente, amém? Prudente, porque ele sabia que o seu Senhor ia com severidade castigá-lo, se ele não o entregasse de 100%, mas pelo menos alguma coisa de 100%, amém? E aqui a gente já aprende alguma coisa, né? É melhor, ainda que você não tenha 100% de tudo que o Senhor lhe entregou, mas é melhor entregar 50%, ou seja, ter alguma coisa, do que não ter nada, amém? E aí, já descartamos as desculpas esfarrapadas que nós damos a Jesus, quando dizemos que não sabemos, que não temos condições. Ana, esse administrador, pelo menos isso nos ensina, que precisamos no mínimo apresentar alguma coisa, mas não dizer ao seu Senhor nunca, que nunca pode fazer isso, ou que não tem nada para lhe oferecer, né? Então, astuto aqui, entendendo isso, é alguém inteligente, prudente, amém? Muito bem, então nós lemos aqui, os irmãos chegaram agora, Mateus capítulo 10 e versículo 16, onde Jesus vai trazer uma metáfora, né, de linguagem. Ele vai usar a figura de uma pomba e de uma serpente, e vai falar numa linguagem bem simples, uma tradução de hoje: sede simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. A gente sabe que existe uma diferença muito grande, né, de serpente para pomba. Mas qual a razão de hoje estarmos tratando desse assunto? Quando a gente olha para o meio, quando a gente observa a realidade hoje da igreja, da vida de muitos cristãos, nós estamos inseridos nesses muitos cristãos, que volta e meia a gente é contrariado com essas circunstâncias da vida. É que o evangelho que nós recebemos, ele é exatamente essa cara que Jesus apresenta aqui. O evangelho é a cara da simplicidade, amém? O reino de Deus é isso, é simples, como uma pomba. O que você vê numa pomba? Você não vê nada. Você vê um passarinho cheio de pena, só tem pena, simples, não tem nada que oferecer, só fica ali, tão simples que se deixa até ser enganado, tão simples que se deixa ser enganado. Mas a verdade dessa expressão que Jesus chama de simples é justamente a imutabilidade da pomba. Aonde ela chegar, ela terá aquela simplicidade de ser. A pomba da Europa não é diferente daqui. Onde você encontrar uma pombinha, ela pode ser moldada da cor, né? Tem pombinha branca, né? Tem pombinha preta, escurinha, uma azulzinha, vermelhinha. Mas a natureza dela é aquela onde você encontrar uma pomba. Aquele mesmo jeitinho. Aquele mesmo quietude da vida. Não se assusta com nada. Eu já me aproximei de uma pomba tão perto com ela. Quase que eu pego ela. Quase que eu pego ela. Parece que no momento que você vai pegar ela tem uma percepção rápida assim, ela se afugenta. Mas em relação aos predadores, ela é presa fácil. É presa fácil. Mas a conotação da verdade de ensino que Jesus quer nos falar, em síntese, sobre a pomba, é que ela não muda. Ela é a mesma, ela tem a mesma natureza onde ela for. Em relação à serpente, Jesus quer também nos revelar uma outra realidade, que a serpente, ela não se deixa influenciar
por nada. A serpente, ela é prudente, ela não se deixa influenciar. E Jesus vai nos dar essas duas caras de reino de Deus, de evangelho, porque nos dias de hoje parece até que estão apostando qual é a igreja melhor, parece uma aposta, parece um comércio de fé, parece um comércio de religião, e cada igreja que você encontra tem uma conotação diferente da realidade do evangelho simples que Jesus nos apresentou, sem muita caractere, sem muita, sem muito né? Quantas igrejas por aí hoje querem fantasiar orações, querem colocar uma cara na oração, né? Aquela oração de zoada, de barulho, né? Aquela oração que mexe cadeira e faz alguém gritar, aquela oração, que faz fumaça aparecer do canto a outro, aquela oração que parece que Elias que apareceu de novo, caindo fogo do céu, e se a oração não fizer ninguém pular, se a oração não fizer ninguém correr, se a oração não fizer ninguém tremer, essa oração não teve efeito, e não tem poder de Deus, essa oração não tem resposta, sabe uma coisa, esse não é o lugar que eu quero, eu estou no lugar errado, eu acho que lá na esquina tem uma igreja melhor, tem uma oração mais poderosa, lá o pastor ora pulando, lá o pastor, é aquele tipo de enfeite de evangelho. Jesus chega para a gente e diz: olha, o evangelho é isso aqui. Descartaram o evangelho que o apóstolo Paulo pregou, que é o evangelho de Jesus, por causa disso, porque os judeus tinham uma representação do reino de Deus totalmente diferente. Quando o sacerdote entrava antes de entrar no Santo dos Santos, se oferecia, era todo aquele processo todo, se passava pelo holocausto, se passava pela bacia de bronze, depois, antes de entrar na porta do tabernáculo, trocava a veste, né? Tomava-se um banho, ao entrar se esbarrava lá com a mesa da preposição, tinha 12 pães, 6 de um lado, 6 do outro, depois ele se esbarrava com um candelabro de ouro, do lado direito, e logo após com o altar do incenso, e aqui ele oferecia o incenso, e queimava aquele incenso, enquanto aquela fumaça, veja que processo, veja o processo para realizar uma relação com Deus, enquanto a fumaça não cobria o sacerdote, enquanto ele estivesse vendo pela ponta do dedo, ele não poderia entrar porque não tinha aprovação divina, ele tinha que ser coberto totalmente, enquanto ele não estivesse se enxergando, quando ele não se enxergasse mais, então ele estava preparado, era uma forma de Deus dizer: você está pronto para entrar no lugar santo dos santos. E tudo isso tem uma aplicação, tudo isso tem uma revelação, é uma mensagem para nós. Mas só para os irmãos entender a burocracia. E quando o apóstolo Paulo chega e os apóstolos pregando, é totalmente diferente. Já não tem mais holocausto, sacrifício não existe mais, não precisa trazer mais cordeiro, porque o cordeiro já veio. Aleluia, amém. Não precisa se justificar, porque ele já justificou. Não precisa dessa burocracia toda. Agora não é mais o sacerdote que representa o povo agora entra na presença de Deus com a cara limpa, dá a cara para Deus bater. Não é o santo sacerdote, é o pecador Sérgio que está aqui. Meu Senhor, eu queria essa aqui agora por meio de Jesus, o meu cordeiro, o cordeiro que me deste, como pobre pecador. E Jesus foi o cordeiro dos pobres, amém? Então essa simplicidade toda, não tem essa, se reúne numa casinha simples, faz uma oração, faz o que está vendo o apóstolo Paulo
Irmã Maria, faça uma oração. Era só o sumo sacerdote. Irmã Maria, faça uma oração. Irmã Maria, bem quietinha lá na quietude dela. Senhor Jesus, muito obrigado. E parece que os judeus, estranhando a realidade dessa nova vida, esse novo conceito de filho, esse novo conceito de reino de Deus, agora é muito estranho. E agora Paulo, quando a irmãzinha termina a oração, ele vem, Deus ouviu a nossa oração. Ainda confirma, Deus ouviu a nossa oração. Glória a Deus. E ele abre a palavra e começa a ensinar a luz, não da antiga aliança, mas a luz do novo evangelho, aquele que todo dia Jesus lembrava os discípulos: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns. Aí que o negócio pega, porque começa a contrariar judeus, a religião judaizante, começa a contrariar pagãos, gregos, começa a contrariar aquela relação de intriga de judeus com os romanos, porque ele diz: amai os vossos inimigos. E aí é que o negócio fica esquisito. Então Jesus nos ensina que o reino de Deus é essa simplicidade. Não precisa fazer maquiagem para criar um evangelho de poder. É só ser simples, é só aceitar o que ele ensinou. Aceite o que ele ensinou, recepcione a mensagem de Jesus, creia exatamente no que ele disse. Quem crê, foi batizado, será salvo. Só isso, pastor? Só isso, siga ele. Siga ele. Toma a sua cruz, porque não é a cruz dele, é a sua. De decidir todo dia seguir ele, porque essa é a cruz, amém? De decidir todo dia seguir ele, e seguir ele na simplicidade daquilo que ele sempre ensinou, sem chegar numa reunião como essa e dizer: os branquinhos aqui, os escuros ali, os nobres aqui, os nobres, as fraquinhos atrás. Nada disso. Se reúne todo mundo aqui, mais junto, mais juntinho, mais junto possível. Aleluia. Que evangelho gostoso. O mais próximo possível aqui. Como se quando alguém olhasse, se visse só uma pessoa. Esse é o evangelho de Jesus. Quando alguém olhasse, poxa, parece que tem uma pessoa, é uma multidão, mas parece que só tem uma gente ali, uma pessoa. Porque é a unidade do amor de Deus é isso. Esse é o evangelho. Viver no mundo sem perder a natureza do evangelho. Mas nós estamos sendo desafiados porque nós estamos vivendo um tempo onde cristãos estão perdendo a natureza e a simplicidade daquilo que recebeu de Jesus. Parece que estão recebendo um evangelho do pastor, parece que estão recebendo um evangelho da igreja, da religião, do título Igreja Batista Pernambucana, missionária pernambucana. E parece que o ano de 2013 o evangelho foi um, o ano de 2023 o evangelho foi um, e quando um ano entra, é um outro evangelho. A gente percebe que não há uma estabilidade do evangelho. O evangelho é mudado a cada instante que se passa. Diácono Wellington, diaconisas, irmãos e irmãs que estão aqui, parece que você percebe a mudança desse evangelho, que não é outro, é único, mas parece que você não consegue encontrar o evangelho que foi pregado aqui. Parece que foi diferente da igreja. Aí, você recebeu muito evangelho dela, o que você está fazendo diferente? Percebe-se isso no nosso meio, senhor? Parece que a mensagem não foi a mesma. E aí Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer: olha, escutem, porque ele vai perceber exatamente isso. Tem gente aqui fazendo tudo diferente, porque não foi isso que eu preguei. Eu não preguei um evangelho diferente para você é a mesma coisa
observar e dizer: olha, é o seguinte, preste atenção, vai não. Se vier, ainda que venha o anjo do céu, olha a expressão de Paulo, veja a autoridade, veja a ousadia que o Espírito Santo dá a ele, veja a amplitude, veja onde ele penetra. Ele vai mexer com os seres angelicais, meus irmãos. Isso é muito poderoso, isso é muito. E é claro, o Espírito Santo que dá essa ousadia a ele, eleva o entendimento dele para as alturas. Ainda, veja, ele ultrapassa a realidade daqui de baixo. Ele podia ficar só até aqui, né? Ainda que venham os mestres dos mestres aqui, ainda que venham os rabinos, ainda que venham os mais nobres rabinos da Judéia, os primatas educadores da religião, mas ele vai além, ele sai desse nível e ultrapassa, ele vai para o sobrenatural da realidade. Ainda que venha anjos dos céus. O que é que vem anjos? E quem são os anjos? Está falando dos anjos celestiais que o Pai criou. Ainda que venham eles e preguem um evangelho que eu não anuncio. Isso é muito poderoso. Aí vem um Sérgio da vida, miserável pecador, e é claro, não estou fazendo comparação nem com anjo, porque se for para o pé da letra, eu tenho mais privilégio do que anjo. Você, somos mais privilegiados, senhor não? Porque Jesus não morreu por anjo, mas morreu por mim e por você. Amém? Glória. O cordeiro veio para mim e para você. Eles não tiveram privilégio de cordeiro nenhum, simplesmente foram criados. Nós, um pouco menor que os anjos, tivemos um privilégio. Mas escute, aí vem um Sérgio da vida pregando e revelando o evangelho que nem os apóstolos pregaram, e injeta em você. E isso tem maculado a fé de muitos cristãos, tem saído da simplicidade do evangelho. Eu não vou estar ali porque ali não dá uns pulinhos, eu não vou para ali porque ali ninguém corre. Nossa, é difícil essa igreja pegar fogo. O que eu ensino, irmãos, e eu procuro sempre dizer às pessoas, porque alguém já falou para mim: pastor, é difícil a igreja, né? Não, porque a igreja não faz isso. Se você percebe que a igreja não faz, faça por ela, desde que não perca a simplicidade do evangelho. Amém? Desde que não perca a simplicidade do evangelho, faça, porque você vai ser vão começar a fazer a partir de você. Amém? Então eu não tenho que empurrar ninguém para fazer o que eu estou fazendo, eu só tenho que ser exemplo. Amém? Seja exemplo. Quando você falar com alguém uma vez, duas vezes, você ensina, ninguém faz, faça. Ensine fazendo. Amém? Vamos dizer junto? Ensinar fazendo. Não fique perdendo seu tempo se estressando, porque ninguém está fazendo o que você faz. Faça. Fale fazendo. É a melhor pedagogia que se pode ter. E Jesus mostrou isso na sua vida. Ele ensinou mais fazendo do que falando. Então, como nós falamos, a serpente é extremamente prudente. E é tão interessante, né, a diferença da pomba para a serpente. Meu Deus, agora que você não vê cobra por aí à toa, né? Você vê? Você não vê uma cobrinha por aí à toa. Veja a prudência dela. Ela é muito, né? É muito astuta nesse sentido, mas é uma astúcia inteligente. Amém? A conotação aqui que Jesus fala de malícia não é por ser maldosa, ele traz uma conotação de sabedoria. Sim ou não? Porque todo mundo que vê uma cobra quer ver lá o quê? Mata, 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 mata. Então por ela
não se expor, ela está sendo o quê? Inteligente, prudente. Por isso que Jesus fala de em relação à serpente. Já a pomba, ela é simples, ela não muda, mas pode se tornar uma presa fácil por causa da sua muita simplicidade. Porém, mesmo sendo leve, tendo essa leveza de proteção, mas ela tem uma qualidade muito poderosa, que ela não muda a sua natureza. Amém? Os perigos não faz ela mudar sua natureza. Amém? As coisas, as presas que estão ao seu redor, não deixam ela mudar a simplicidade. Mesmo em perigo, ela mantém a simplicidade do seu ser. Aleluia. Amém? Ela não camufla. Ela não fica feito camaleão, muda de cor. Como alguns crentes muda de cor, muda de cara, muda de endereço. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Ela mantém a simplicidade. E mesmo que morra, ela vai morrer com a sua natureza. Amém? Menino, você nunca vai ver por aí. Menino, tu viu essa briga da pomba com o gato? Parecia que era um leão com um leão. Ela vai se bater, até tentar voar. Mas a natureza dela é aquela ali. Ela não sabe fazer outra coisa. Amém? Até que seja vencida pelos perigos. Mas ela vai morrer com a mesma natureza que surgiu ali. Amém? Ela não muda, não abre mão da sua realidade. Aleluia. Estou falando da realidade do evangelho que foi recebido por mim e por você. Mesmo em meus perigos da vida, ela não muda. Ela é aquela pessoa, aquele ser natural, simples, real. Não tem uma corzinha diferente. Na hora não fica camaleão, na hora não fica dragão, cuspindo fogo pela boca. O que você está pensando? Estava camuflando aqui que eu mas agora não, agora é mais quente. Ela é aquela simplicidade. Aleluia, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Precisamos ser inofensivos como a pomba, mas prudente como... Se você puder, abra sua Bíblia, Provérbio 22 e 33. Provérbio 22, versículo 3. Aliás, Provérbio 22 e versículo 3. Olha o que diz. O que é que diz? Oi? Pode ler, verso 3. Olha aí, que maravilha. O prudente percebe o que e busca, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quem é o prudente aqui? No contexto de Jesus? Serpente. Ela percebe o perigo, sim ou não? Ela percebe. Ela sente a presença de fogo. Ela recua. Ela sente a presença de pessoas. Quando não dá um sinal que ela está por ali, né? Como a cascavel que abaixa, faz algum barulho, mas ela não avança. E se o predador ou alguém se aproximar, ela faz o quê? Se defende, sim ou não? Ela é prudente, ela não deixa, ela não fica na defensiva, ela contra-ataca, ela reage. Amém? Assim devemos ser nós, reagir em meio àquilo que vem contra o Evangelho, aquilo que vem inflamar a fé, reagir em meio àquilo que vem nos contrariar acerca do Cristo vivo que nós conhecemos. Reagir em meio não é brigar, amém? Não é brigar, é usar as ferramentas
a oração. Tem uma percepção do perigo, precisa orar. Essa área precisa de oração. É vigiar mais, é buscar mais conhecimento em alguma área que você está sendo vencido pela falta do conhecimento, porque pode acontecer isso ou não. Alguma área da nossa vida às vezes pode estar sendo vencida, derrotada, por falta de um conhecimento mais apurado das Escrituras. O que foi que o Senhor falou? O meu povo sofre por falta de quê? De oração. Conhecimento. E é claro que a oração está inclusa por quê? Porque se eu não conhecer e saber que a oração é o melhor caminho para se relacionar com Deus e com a vida, eu estou perdido. Mas eu tenho que saber disso. Amém? Eu tenho que saber disso para depois colocar em prática. Então, prudente prevê o mal esconde, mas o simples, quem é o simples aqui? Tá bom. O simples passa e acaba sendo perto. Ele não malda. Quantas pessoas são enganadas porque não tem maldade? Sim ou não? Não tem maldade. Alguém chega com toda cheio de carismáticos, né? Quantos lobos carismáticos com casca de caráter, né? Suposto caráter, tem mais carisma do que caráter. E não adianta ter carisma e não ter caráter. Os dois precisam andar juntos. Também só ter caráter não adianta. Se aquela pessoa toda espiritual, cara fechada, o que foi? Para lá, irmã, não aperte minha mão. Também não é por aí. Não é? Espiritualidade excessiva é demônio. Sabia disso? Desculpa a minha franqueza. Espiritualidade excessiva é soberba. O perigo de estar no monte da transfiguração é aí. O perigo da glória está aí, em você se achar. E aí se perde. Tem que ter simplicidade. Então, a pomba não tem maldade, mas ela precisa ser prudente. Amém? Ao mesmo tempo que precisamos ser simples, precisamos ser prudentes. Sem perder a simplicidade. Amém? Não é fazer um julgamento do outro, porque não tenho autoridade nenhuma para julgar ninguém, mas eu posso discernir. Amém? Juízo não cabe a mim, mas eu posso discernir. Pelos frutos conhece a árvore. E aqui eu abro um parênteses. Mas aí, pastor, como saber então que aquela pessoa é de boa índole? Buscando saber quem ela é. Busca saber quem é aquela pessoa. Amém? Também não é para estar sabendo, buscando saber quem ela é com todo mundo. É com prudência. Você percebe que alguém está se aproximando de você? Você nunca viu, de repente apareceu aquela pessoa se aproximando. Você percebe que está querendo se afinilar, se aproximar, chegar junto, andar com você, sentar com você, compartilhar a vida com você. Não é porque é crente que você agora pode vir, não entra na minha casa, não entra, pode entrar, é crente, pode vir, entra crente, vai, não faz isso não. Amém? É cheio de gente por aí, engasgado, porque recebe, porque é crente em casa. Tem que ter cuidado. Amém, irmãos? Tem que ter direção e discernimento de Deus. Não é porque chegou que vai, deixa a pessoa à vontade. Vai conhecendo. Amém? Vai buscando informação daqui, informação dali. Por que sim, por que não? Por que foi, por que não foi?
é buscando propriedades. Amém, irmãos? Não é você tendo malícia com seu irmão, mas é sendo prudente. Porque você tem boa intenção com ele e com ela. Você quer que realmente sente na mesa com você. Amém? Porque quem senta na mesa, segundo a cultura judaica, faz parte da família. Amém? Você quer isso. Você não quer só que ela seja um amigo distante, você quer um amigo próximo. É o que Jesus sempre desejou nos discípulos. Eu não vos chamo de servos, de amigos. Porque tudo que meu Pai me revelou e me deu, eu dei a vocês para conhecer. Ele sabe tudo de mim. E essa é a intenção. Mas antes tem que ser cauteloso, tem que ser prudente, tem que ser cauteloso. Então nós não devemos nos deixar levar por tudo que se diz. E aí nós precisamos sermos sensatos no sentido de, se for preciso, até questionar informações que nos passam. Amém? Porque se tem um público, Diácono Wellington, meu querido, se tem um público, Diácono André, irmãos, que se convence fácil, chama-se crente. Pode acreditar no que eu estou dizendo a você. Por quê? Porque a maioria não busca discernimento. Quer um exemplo? É só chegar um pastor aqui profetizando céu e terra para todo mundo. Todo mundo vai querer que ele volte aqui. Sim ou não? Esse é o profeta do dia. Meu Deus, onde esse homem mora? Todo mundo está com o telefone dele. Se tem dirigido de ciclo de oração, leva logo para o ciclo de oração. Se vai ter festividade, esse é o... Sim ou não? Esse é o profeta do século. Sem antes conhecer quem é a pessoa. Sim ou não? É só cuspir um pouquinho de fogo. Amém? É só cuspir um pouquinho. Paulo disse um pouco de ferramenta. Verdade o quê? Não foi muito de ferramenta, foi um pouquinho. É só um pouquinho de fermento. Só que o pouquinho de fermento não se vê fácil. Se vê fácil um pouquinho de fermento no meio da massa? Não sei como. Ela até se mistura com a massa e você não consegue ver, né? Porque parece tudo igual. É um pouquinho, se é um pouquinho, não tem volume, então não aparece fácil. Então dá dificuldade de enxergar um pouquinho de fermento, não dá? Quem está entendendo? Você está entendendo? Dá dificuldade de enxergar um pouquinho de fermento. E aí, a prudência entra aí. Espera aí, você saber quem é fulano. Ele mora onde? Casado? Solteiro? Um dia eu me enganei com um camarada aqui. Pedi perdão a Deus. Apesar que, graças a Deus, aconteceu depois. Não foi antes. Antes estava bem, estava tudo bem com ele e a família. Mas meses depois, ele se mandou e foi-se embora, deixou mulher, filho, foi-se embora. Aconteceu lá algo lá, não sei se já desencadeou, fazia até que sei. E quando eu soube, graças a Deus, que foi depois que eu chamei para pregar aqui. Não foi antes, senão minha consciência ia doer mais. Amém, irmão? Minha consciência ia doer mais. Foi depois que passou por aqui. Então essas coisas, entendeu? Essas coisas. E olha que o cara pulava aqui que só faltava virar com pelhota. Só faltava virar com a pelhota. E subia, descia, e ia para lá, ia para cá, e profetizou, e botava a mão, tirava a mão. E os irmãos... Por que tudo isso? Diga comigo, porque foi só um pouquinho de fermento. E mais tarde levedou toda a geração.
coisas. Depois aquilo é velho. Mas foi um pouquinho. Esse pouquinho de fermento tem enganado a simplicidade da igreja. Esse pouquinho de fermento tem enganado a igreja do Senhor Jesus. De maneira que muitos não permanecem. Porque acham que a simplicidade do Evangelho não é isso. Que o Evangelho não é tão simples assim. Quem pode aqui sair daqui hoje e dizendo assim, na natureza do espaço, eu tenho que voltar para aquele culto de novo. Ah, meu Deus, se for. Se você não for alguém convertido, você não volta mais. Será? Se você não for alguém que tem equilíbrio espiritual e conhece Jesus e sabe por que está aqui, você não pisa mais aqui, sim ou não? Se você for daqueles que encontra glória e fogo no pulo, na carreira, e no grito, e no barulho do glória e aleluia, você não está mais aqui, sim ou não? E muitos cristãos têm evacuado do seu ambiente de adoração por conta dessas coisas. Tem perdido a simplicidade do Evangelho. Amém? Eu estou sentindo a presença dele aqui, tanto quanto se a igreja tivesse com 100 pessoas. Amém? Eu estou sentindo a alegria e o gozo de pregar aqui, como se eu estivesse no meio da multidão. E paz da minha alma. Amém? Eu não fico triste quando tem um número menor. Não é isso que me lembra. Isso não autentifica a presença de Deus. Amém? O Espírito Santo está tão presente aqui como estava domingo, a casa cheia. Amém? Aquela glória da fé, aquela manifestação do Espírito Santo aqui. Aquilo aqui, presente. Mas muitos têm perdido essa essência da simplicidade. Então precisamos ter discernimento, buscar discernimento, para não nos enganar. Não nos enganar. Simplicidade fala de algo sem maldade, puro, sem malícia. Jesus está nos ensinando que eles não deixassem a sua essência, ou seja, manter a essência, né? Mas ser prudente. Caso contrário, ele não teria apresentado outra conotação, uma linguagem de figura da serpente. Vocês têm que ser simples, por onde vocês andarem, a mensagem do Evangelho é uma única mensagem, o modo de adoração é único, tem o seu princípio na palavra e está estabelecido em Cristo, porque se essa adoração estiver sendo dirigida a qualquer outro Cristo, que não é o Cristo do Evangelho, não é adoração a Deus. Amém? Tem que ser direcionada ao Filho de Deus, a Ele. Então nele, toda adoração é aceita no reino de Deus, toda adoração, nele, em Cristo, porque fora dele não há relação com o reino de Deus, em lugar nenhum. Agora nele, até no lugar mais escuro dessa vida, nos lugares mais longínquos e esquisitos, e esquecidos pelo mundo, a presença e a glória vai estar lá. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é tremendo, isso é algo poderoso, meus queridos. Saber disso alimenta a alma, conforta a minha alma. Aleluia. Então Jesus nos ensina isso porque ele sabia que nós iríamos enfrentar lobos, mas não com as mesmas armas, né? Enfrentar os lobos, mas com armas diferentes. Glória a Deus. E isso para escapar das armadilhas, mas não com as mesmas dentaduras dos lobos. Que às vezes a gente quer escapar usando a mesma ferrenha, o mesmo ferro que ferir, né?
Não, é na simplicidade que a gente vai. Agora, usando a prudência. A prudência aqui está ligada à sabedoria, amém? Ao conhecimento do mundo espiritual e do mundo real, e ampliar isso no Evangelho, trazer isso para os ensinamentos de Jesus, viver com realidade, sem fantasia estereótica, sem camuflar nada, ser o que você é aqui, ali, aonde você for. A mensagem única do Evangelho na sua boca, e por mais que alguém cuspa fogo que você não viu no Evangelho, não precisa ser cuspido porque você vê alguém cuspindo lá fora. Fale a linguagem do Evangelho que você recebeu de Jesus, amém? Isso não vai mudar e não vai tirar poder e graça de Deus em você, amém? Não vai deixar que alguém deixe de se converter porque você não cuspiu fogo e não falou uma língua estranha lá. Nada disso. A simplicidade do Evangelho, sem camuflar nada, sem fantasiar, sem acrescentar nada. Não, mas foi tão simples a coisa. Nossa, tem que deixar uma marca lá. A gente tem que deixar uma marca. E como a gente percebe que às vezes Deus é soberano, Ele age como Ele quer. E o princípio é a simplicidade do Evangelho. Não precisa você se arrepiar, deixar alguém arrepiado, deixar alguém lá saltando, né? E falando em mistério, falar em línguas. Alguém tem que falar em línguas para a gente ter certeza que a presença do Espírito Santo chegou aqui entre nós. Nada disso, nada disso, nada disso. Se acontecer, amém. Amém? Glória a Deus. Mas se não acontecer, não vai ficar. Puxa, foi tão simples, a coisa foi tão assim. Eu queria uma coisa. Tá vendo, amiga? Eu queria uma coisa assim, mas. Puxa, Jesus! Eu queria ver alguém puxando a carteira, batendo alguma coisa para mostrar que Deus estava lá. Oh, irmão, tanto crente se perdendo com isso. Nada disso, nada disso. Autentifica a presença e a glória de Deus aqui no nosso meio. Eu finalizo trazendo uma observação.